Hoje para você, muitas boas-vindas. Como vender sua mentoria por R$ 5.000 por cliente? Eu sei que isso parece ser bom demais para ser verdade. Se eu estivesse no seu lugar, eu também duvidaria. Mas depois de ver isso acontecer comigo e com outras pessoas, eu passei a crer que tudo isso é possível. Dá uma olhada nesse print que eu fiz da tela e dá conta da minha empresa só para te mostrar, tá? Eu cobri os dados confidenciais, mas claramente você pode ver com os seus próprios olhos que eu recebi um pagamento no valor de R$ 5.000. Esse pagamento veio de um único cliente, que é um executivo. Eu tenho outros pagamentos de menores valores que também estão sendo mostrados aí na tela para você, porque o dia a dia de viver de mentoria é receber pagamentos dos seus clientes. E esse pode ser o seu dia a dia também, em um futuro bem próximo. Hoje, você já viu esses resultados financeiros aí da minha empresa, né? Que eu recebo como mentor. Agora eu vou te mostrar um depoimento de uma das minhas clientes, só para exemplificar o tipo de depoimento que você também vai receber dos seus clientes. Sou a Grace, sou a diretora comercial da BR Cal e eu tô aqui para falar um pouquinho sobre o Marco G. Eu vi que cada vez mais diminuía a minha rotatividade e aumentava a minha produtividade. Quando o Marco começou as sessões de coaching na BR Cal, nós tínhamos 25 funcionários. Hoje nós temos 104 funcionários, ou seja, a empresa teve um crescimento de 300%. Eu comecei a gerar mais resultados para meus clientes, os meus clientes começaram a aumentar o projeto e o resultado para meus clientes foi ficando cada vez melhor. O Marco hoje na BR Cal é ferramenta essencial para o crescimento da empresa e para o meu RH poder manter os funcionários mais motivados. Nós indicamos o Marco G porque a gente sabe que através do seu coach as empresas têm resultado. Eu digo que o Marco não é um gasto para a empresa, é um investimento, é uma redução de custos, porque tendo um coach na sua empresa você vai ter menos rotatividade, mais produtividade e além de tudo o Marco ele tem princípios muito bom. Tem funcionária minha que estava quase saindo de casa, se separando com o esposo, e depois da sessão de coach ela reavaliou e voltou para o esposo e está super feliz até hoje. Então o coach não tem sido bom somente para gerar resultado para os meus clientes, tem sido bom porque os meus funcionários estão sendo cada vez pessoas melhores. Você vai aprender o passo a passo para viver de mentoria, com um método comprovado que fará você sair do zero até faturar com seus programas de mentoria. Esse método é o método OG, Organização, Gestão e Estratégia. Com organização, gestão e estratégia, você passa a viver de mentoria. Mas antes de eu te contar em detalhes o método OG, deixa eu te contar a minha história. Eu era muito parecido com você, eu sempre tive muita vontade de fazer a diferença na vida das pessoas. Eu queria muito o que hoje eu sei que é viver de mentoria, mas antes eu nem sabia que mentoria existia. Eu sempre tive um desejo muito forte de impactar, de ajudar as pessoas a transformar suas vidas, mas eu não sabia como fazer isso. As pessoas sempre vinham até mim para me contar as coisas que elas diziam que não contavam para mais ninguém. Eu escutava muito, era um bom ouvinte, eu me interessava pelos problemas das pessoas. Depois eu dizia poucas coisas, às vezes eu não falava até nada. E as pessoas me agradeciam dizendo que aquela conversa tinha sido libertadora. E só que a vida me levou para outros rumos, né? Eu me formei em desenho industrial, eu fiz até projetos de cadeiras, mas o que eu amava mesmo era as pessoas. Depois de fazer o meu mestrado em gestão de design, eu passei a ter uma dupla jornada, né? Eu passei a prestar consultoria em gestão para as empresas e dar aula na universidade. Na universidade eu cheguei ao cargo mais alto, eu me tornei coordenador de curso, tanto na academia, né, dando aulas na universidade como coordenador, como professor, quanto nas empresas. Eu comecei a perceber que o que me movia mesmo
eram as pessoas. Para as empresas, eu desenvolvia projetos de gestão que pareciam perfeitos no papel, sabe? Mas eles não funcionavam por causa das pessoas. Na universidade, como coordenador, todos os dias de trabalho eu passava mais horas atendendo os alunos para escutá-los, para orientá-los, do que fazendo as atribuições do meu cargo. E analisando esses sinais, em 2013, eu fiz a minha primeira formação em coaching e mentoring por um instituto com certificação internacional. E eu estava super empolgado por ter mais um diploma em mãos, por ter aprendido diversas ferramentas para mudar a vida das pessoas. No início foi uma maravilha, né? Eu usei essa empolgação, esse entusiasmo de recém-formado como mentor para ter os meus primeiros clientes, para começar a atuar com coaching individual, com treinamentos. E aí eu me empolguei de vez, né? Comecei a me apresentar como coach, como mentor, como consultor, como palestrante, como professor. Uau! Mas as dificuldades começaram a surgir. Os meus clientes foram diminuindo, a minha empolgação já não era mais a mesma. Aí eu decidi voltar a estudar. Eu fui para o doutorado, me tornei avaliador do Ministério da Educação e fui fazer avaliações de curso no Brasil inteiro, né? Aí eu me tornei super ocupado, mas pouco produtivo. Eu me via fazendo milhões de coisas, só que tendo poucos resultados, tá? E tiveram dias que eu estive em 3 cidades diferentes. No mesmo dia, eu ia para Curitiba de manhã para fazer o doutorado, Floripa para atender cliente, Joinville à noite para dar aula na universidade. E eu me sentia frustrado. Por um lado, eu sabia que a vida era muito mais do que isso, né? E, por outro lado, eu não sabia como sair dessa correria. Eu estava exausto, eu trabalhava como um animal para, no final do mês, ter dinheiro apenas para pagar as contas. E eu sabia que, no fundo, eu tinha um potencial para muito mais. Até que um dia, eu fiquei preso 9 horas no engarrafamento da estrada de Curitiba para Joinville. Nesse dia, eu tive que cancelar clientes, cancelar as aulas que eu daria à noite. E nessas 9 horas, né, lá, eu tive tempo para refletir e tomar uma decisão. Naquele ônibus parado, eu estava lá, sentado no fundo do ônibus, olhando para frente e vendo um monte de cabeças assim, ó, sentadas. Aquilo me deu um insight, sabe, para eu fazer algo a mais pelas pessoas. E mesmo com essa visão, eu deixei para depois, eu procrastinei. Aí eu casei com a Tati e viemos morar em Balneário Camboriú. A Tati engravidou da nossa filha, Maria Vitória, e ela teve que parar de trabalhar nesse período, sabe? Ela é corretora de imóveis, né? Aí eu pensei, como eu quero o melhor para minha família, eu quero prosperidade financeira, eu quero ter ainda mais clientes de mentoria, eu quero ser valorizado, eu quero reconhecimento pessoal, reconhecimento profissional. Eu vou fazer mais uma formação. Aí eu fui para a formação mais completa do Brasil na área de desenvolvimento pessoal, com mais de 970 horas de curso. E o curso prometia o alcance de uma vida extraordinária. Aí eu fiquei super empolgado de novo com tudo isso que eu aprendi e comecei a aplicar com os meus clientes e eles tiveram bastante resultado. Só que quando a minha motivação inicial acabou, os resultados começaram a cair. Os clientes que eu tinha terminaram o contrato, né, de mentoria e eu estava com dificuldades de encontrar novos clientes. A minha filha já tinha nascido, a minha esposa precisava da minha ajuda e aí a vida virou uma loucura, sabe? Aquela doideira. E por mais que eu tentasse implementar os métodos tradicionais, isso não me trazia resultados. E isso me deixava muito frustrado, porque no fundo eu sabia que eu tinha um potencial, mas as coisas não estavam acontecendo para mim. Aí, até que um domingo pela manhã, eu acordei e fui comer um pedaço de bolo de chocolate que tinha sobrado do sábado, tá? E quando eu abri a boleira, eu percebi que o bolo estava cheio de formigas. Muitas formigas, e estava infestado de formigas, né? E eu tentava tirar as formigas, mas eu não conseguia, não tinha jeito. Aí a chave virou na minha mente. Eu pensei assim, ó, cara, essa é a solução para mim.
Olha essas formigas, né? Elas vão do início até o fim no que elas querem. E elas não dão muita bola para obstáculos. Eu tentava tirar, elas não queriam nem saber. E eu tô aqui um tempão tentando tirar essas formigas. E elas não saem do meu bolo. Formigas são unidas. As formigas, elas formam um exército de formigas para alcançar os seus objetivos. E sem brincadeira, eu pensei, as formigas são organizadas, as formigas têm gestão, e as formigas têm estratégia. Organização, gestão e estratégia. O G para você. É disso que eu preciso, eu pensei, né? Com organização, gestão e estratégia, eu consigo tudo o que eu quero. Uau! Eu resolvi compartilhar esse método quando eu constatei que da minha turma de mentoria, aquela primeira que eu fiz, né, tinha 10 pessoas. E eu sou o único que passou a viver 100% de mentoria. Tem tanta gente com tanto potencial, mas com pouquíssimos resultados. E eu quero virar esse jogo, eu quero virar o jogo dessas pessoas, assim como eu virei o jogo para mim. E as escolas de formação em coaching, em mentoring, as escolas tradicionais, elas te ensinam um monte de teoria e um monte de ferramenta para você aplicar com seus clientes, mas elas não te ensinam a ter mais clientes, a ter clientes para viver de mentoria. As escolas tradicionais colocam na sua cabeça que você precisa de mais conhecimento, mais teoria, mais ferramentas para começar a dar mentorias. E eu posso te falar, por experiência própria, que você precisa, não é de mais conhecimento, não é de mais ferramentas. Você já pode começar a ser mentor ou mentora com os conhecimentos que você já tem. E para começar a dar suas mentorias, você precisa somente de 3 coisas: resultados. Contra fatos, não há argumentos. Com resultados em mãos, ninguém pode contestar o que você sabe que está falando, tá? Você vai precisar de experiência. Se você alcançou resultados, é porque você colocou a mão na massa, teve a experiência de fazer. E essa experiência é muito valiosa, é muito válida. E número 3, você precisa de conhecimento. Aqui eu me refiro ao conhecimento prático, conhecimento de fazer, de acertar, de errar e de aprender fazendo. Se você tem resultados, se você tem conhecimento e se você tem experiência em uma área específica, você pode ser mentor ou mentora. Se você é professora, se você é palestrante, cabeleireira, advogado, engenheiro, etc., com o REC, né? Você pode começar a dar as suas mentorias, resultado, experiência e conhecimento. E eu quero que você faça um exercício mental agora, tá? Lembra de como você era quando você começou a atuar na área específica que hoje você tem resultados. Lembra das dúvidas? Lembra das inseguranças? Lembra dos problemas que você tinha? Aí agora me responda sinceramente. Se ali, do seu lado, tivesse alguém mais experiente do que você, na mesma área, com mais resultados, que pudesse te ajudar, fala para mim. Se ele pudesse te dizer o que fazer, o que não fazer, te dar um direcionamento, você teria avançado mais rapidamente, sim ou não? Você teria chegado mais longe, sim ou não? É muito provável que sim, você chegaria mais longe e mais rápido. Agora, a pergunta que não quer calar é: quando você era um iniciante, você gostaria de aprender com um mentor, com mais resultados, com mais experiência, com mais conhecimento na área em que você atua hoje? Fala para mim, escreve aí. Alguém que vai te levar mais longe e mais rápido. Você só não se interessaria se não quisesse crescer pessoalmente e profissionalmente. Eu tenho certeza que você quer tanto avançar profissionalmente quanto pessoalmente. Então,
Assim como você se interessaria por um mentor, outros iniciantes na sua área específica também vão se interessar em você como mentor ou como mentora. O que nenhuma escola te fala e que eu vou te falar agora é que, além de prestar um serviço de excelência, você precisa saber vender o seu serviço. Não adianta nada ser o melhor mentor, a melhor mentora, se você não vende para ninguém. E vamos começar pelo serviço de excelência. Para ter excelência em mentoria, você precisa proporcionar resultados. Não tem jeito, tá? Você precisa fazer com que os seus mentorados alcancem resultados. E para fazer com que o seu mentorado tenha resultados, você precisa de uma estratégia. Existe uma lógica, uma sequência lógica que conduz o seu mentorado a melhores resultados. E essa sequência funciona mesmo que o seu mentorado não acredite que é capaz de fazer o que você recomenda. Quer conhecer essa sequência? Então, pega caneta e papel para anotar agora, tá? Eu vou te dar uma sequência que eu uso para os meus mentorados fazerem exatamente o que eu recomendo que eles façam. E essa sequência eu chamo de CDA. Clareza, decisão, ação. Clareza, decisão, ação. Clareza para perceber, decisão para mudar e ação para movimentar, tá? Então, como que eu vou fazer com que o meu mentorado tenha clareza? Fazendo perguntas. Você que é um mentor, especialista na sua área específica, deve ter perguntas-chave que ajudam o seu mentorado a refletir sobre o contexto que ele vive. O seu objetivo é que o seu mentorado respire fundo e voluntariamente faça... sabe? É como se ele levasse assim um susto, tá? Aí, depois, você pode até perguntar: que aprendizados você tem? Faz sentido para você? Que lições você tira? Tá? É uma forma de você conduzir ele, né? Aí você força ele para uma tomada de decisão. Aí você pergunta: diante desses aprendizados que você teve, qual é a decisão que você toma? E depois você detalha a ação, né? O que você pode fazer para colocar a sua decisão em prática? Quando você vai fazer, né? Quando você vai realizar, como você vai comprovar que você fez e que resultados você vai alcançar com essa decisão. Aí, deixa eu te dar um exemplo para que você não tenha dúvidas sobre isso, tá? Você quer que o seu mentorado tenha melhores resultados, certo? Então, você sabe como fazer isso? Digamos que a resposta seja não, que você não sabe, tá? Você já pensou em usar uma sequência lógica que comprovadamente funciona? Digamos que a sua resposta seja que você nunca tinha pensado sobre isso. Aí eu te pergunto, se você nunca tinha pensado sobre isso, que decisão você toma agora? Aí digamos que a sua resposta seja, que eu quero usar essa sequência hoje. Daí eu digo para você assim, você acredita que usando essa sequência comprovada, isso vai ajudar o seu mentorado a ter melhores resultados? Sim ou não? Aí, digamos que a sua resposta seja sim. Aí eu digo, quando você começa a aplicar? Como você vai comprovar que você aplicou? Como você vai medir os resultados? É assim, capite? Faz sentido para você? Você percebe o poder dessa sequência? Tá? Que faz com que o seu mentorado se comprometa com os resultados dele. Agora que você já sabe como gerar resultados, eu vou te ensinar a vender sua mentoria, tá? Se prepara aí, tá? Eu vou fazer o que nenhuma escola de formação te ensina a fazer, que é vender. Precisa vender. A primeira coisa, você já é um vendedor ou uma vendedora. É só que não te contaram isso, tá? Mas você já vende um monte de coisa. Só não está cobrando ainda por nada que você vende. Eu te explico.
Esposa, quando você convence o seu marido a comer naquele restaurante que você gosta, você está vendendo o desejo de comer aquela comida no restaurante. Mãe e pai, quando você convence o seu filho a escovar os dentes todos os dias, você está vendendo saúde bucal para ele. Amigo, quando você convence os seus amigos a fazer aquele passeio, você está vendendo a ideia de bem-estar, de felicidade. Marido, quando você convence a sua esposa a aguentar as suas chatices, você está vendendo seu peixe para ela, porque ela está te aturando até hoje, é verdade ou não é? Brincadeiras à parte, tá? O que eu quero dizer para você agora é que você já vende, você já é um vendedor nato, só ainda não está cobrando pelo que você vende. E eu quero te ensinar a vender agora, tá? Eu não quero te ensinar a vender para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, não. Eu quero te ensinar a vender a sua mentoria, para você viver de mentoria. Isso envolve vender para as pessoas que se interessam pelos resultados que você promete, tá? Eu vi no nosso grupo que tem muita gente com promessas interessantíssimas. A Rúbia, por exemplo, promete emagrecimento, a Vera, relacionamentos amorosos, a Cláudia empodera mulheres a viver o seu propósito, o Ricardo, crescimento espiritual, a Aldemisa, gestão escolar, só para citar alguns, tá? Tem muita gente no grupo, tem muito mais promessa aí. E tem muita gente capacitada nesse grupo, tá? Agora, o que você precisa é se relacionar com pessoas interessadas na sua promessa. Se eu pudesse resumir vendas, eu diria que é relacionamento e oferta. Relacionamento e oferta. Quanto mais você se relaciona com pessoas interessadas na sua promessa, mais você tem a possibilidade de ofertar, de oferecer o serviço de mentoria para elas. O princípio é relacionamento com pessoas interessadas na sua promessa. Se relacionar com pessoas interessadas e se relacionar com mais profundidade. Veja o meu exemplo, tá? Para me relacionar com mais pessoas e com mais profundidade, eu criei um grupo no WhatsApp. Eu criei a Jornada Viver de Mentoria, que você participou. Eu criei conteúdos que eu posto nas minhas mídias sociais. É tudo relacionamento, sim ou não? Então, você precisa de canais de relacionamento com seus potenciais clientes. E durante esse relacionamento, o meu objetivo genuíno deve ser o de ajudar aqueles interessados a avançar. Nem pense em vender nesse momento, pelo amor de Deus. Se você tentar vender, você vai virar a figura do vendedor chato, sabe? Aquele vendedor chato. Você precisa pensar em se relacionar. Para estabelecer um relacionamento que gera resultados para você, basta aplicar um passo a passo. Capite essa daí. Presta atenção no que eu vou te falar, porque eu quero que você entenda agora, tá? Isso pode significar a virada de chave que você precisa para viver de mentoria. Então, presta atenção no que eu estou te falando, tá? A sequência é escutar, ajudar e oferecer. Escutar, ajudar e oferecer. Primeiro, escute os seus interessados. Eu sei que você quer logo propor soluções, que você sabe muita coisa, que você tem muito conhecimento, mas segura essa vontade de orientar. Escuta os seus interessados. Um dos maiores erros do mentor que ainda não vive de mentoria é não escutar os seus clientes potenciais. Esses mentores, eles querem logo falar: eu faço isso, eu posso te ajudar nisso, faz isso, faz aquilo. Não! Deixe o seu interessado falar. Deixe o interessado em contratar você falar. Enquanto os seus interessados falam, você escuta com muita atenção. E eu recomendo também que você anote.
Faça anotações, anote o que o seu cliente potencial fala com a maior riqueza de detalhes. Por que isso, G? Porque quando o seu potencial cliente fala, ele acaba descrevendo as suas dores, descrevendo as suas dificuldades, as suas angústias, as suas frustrações. O foco deve ser o seu potencial cliente e não você. Foca nele, não em você. O foco deve ser em ajudar o seu cliente a resolver os problemas que ele tem e não em vender o seu serviço. Então eu vou te contar uma verdade que vai parecer dura de ouvir agora, tá? Mas é a pura verdade, é a mais pura verdade. O seu potencial cliente não quer nem saber de você, ele não quer muito saber de você, ele quer saber dele, ele quer resolver os problemas dele. Então foca nele, escute ele. Depois que você escutou, ajude o seu cliente a avançar. Para ajudá-lo a avançar, agora sim, você vai usar a sua expertise, você vai propor um caminho, né? Você vai usar a sua experiência para ajudar ele, né? E no momento em que você ajuda, proponha um primeiro passo. Proponha, né? Você não tente resolver todos os problemas que ele tem, porque é uma única interação, não tem como ajudar tudo. Então proponha um primeiro passo. Esse primeiro passo deve ser uma dica prática que gera um pequeno resultado, tá? Tem que ser uma dica que o seu potencial cliente pode aplicar e ele perceber que ele avançou, tá? Precisa gerar um avanço, um pequeno resultado. Tem que gerar, não tem jeito. E vai ser uma degustação só, tá? Vai ser uma demonstração que o seu trabalho funciona, porque ele tem que confiar em você, ele tem que entender isso. É um pedacinho de queijo que você come na feira, fazendo uma analogia agora, né? Você come um dia, depois você come mais outro pedaço de um outro queijo e eventualmente você leva um pedaço maior, mas porque você provou, degustou e gostou. É o mesmo princípio, tá? O mesmo princípio que você vai usar nas suas mentorias. Agora, imagina fazer isso para um batalhão de pessoas, né? Você faz uma degustação aqui, outra ali, outra ali, outra ali, e para um monte de pessoas. Por estatística, você vai vender, porque um que provou, gostou, vai querer o pedaço maior. O seu potencial cliente vai ser muito grato por isso. Ele vai entender tanto que você gera resultados, quanto que você está interessado em ajudar e não em vender, né? Agora sim é o momento de você oferecer o seu serviço, né? Aí você usa o gancho, né? Você pode perguntar assim, essa dica prática fez você avançar e ter resultados? Aí você espera a resposta dele. Ele vai dizer que sim, né? Então, e vai até te contar os detalhes desses resultados. Aí você responde assim, esse é apenas o primeiro passo. Isso não vai resolver todos os seus problemas e nem todo o seu problema. Faz apenas você avançar, dar um primeiro passo. O meu programa completo de mentoria vai fazer mais X, mais Y e mais Z por você. Aí você cita os benefícios do seu programa de mentoria. Aí você pergunta assim, você gostaria de ter X, Y e Z? 3 benefícios, tá? Ou seja, você gostaria de ter esses 3 benefícios? Pronto! Essa é a porta de entrada para você conduzir o seu potencial cliente para um fechamento. Sim ou não? Funciona ou não funciona? Infelizmente, isso é tudo que eu consigo te ensinar nesse espaço de tempo que a gente passou juntos agora, tá? E usando a analogia da feira, esse é o pedacinho de queijo que eu ofereci para você só para você degustar, para te explicar tudo o que é necessário para viver de mentoria. Nós teríamos que passar muitas horas juntos. Agora, para você que quer dar um passo além e se aprofundar em viver de mentoria, eu tenho uma oferta para te fazer agora, tá? Eu criei um método chamado Método OG,
organização, gestão e estratégia que eu aplico no meu programa Novos Mentores. Trata-se de um programa de mentoria online. No final da mentoria, você vai ser capaz de transformar o seu know-how, o seu conhecimento em um programa de mentoria, desenvolver um método para viver de mentoria e faturar R$20.000 por mês com mentoria. Então, deixa eu te fazer 3 perguntas fundamentais. Você gostaria de transformar o seu conhecimento em um programa de mentoria para monetizar o seu conhecimento? Você gostaria de desenvolver o seu próprio método para viver de mentoria? E você gostaria de faturar R$20.000 por mês com mentoria? Se você respondeu sim para essas 3 perguntas, o programa Novos Mentores é para você. Mas antes de eu te apresentar o programa em detalhes, deixa eu te fazer 3 perguntas para mostrar que você precisa fazer. O que você precisa fazer para viver de mentoria? Para viver de mentoria, você vai precisar de 30 minutos de dedicação por dia para o seu negócio de mentoria. Você tem hoje 30 minutos para se dedicar para viver de mentoria por dia? Sim ou não? Para viver de mentoria, você vai precisar tomar decisões importantes relacionadas ao seu desenvolvimento pessoal e profissional. Hoje, é você que toma as decisões de desenvolvimento pessoal e profissional da sua vida, ou você precisa que alguém tome essas decisões por você? Ou você precisa consultar alguém para pedir autorização? Número 3, pergunta 3. Para viver de mentoria, você vai precisar passar por um processo completo de mentoria. Você já tem um mentor? Atualmente eu tenho 2 mentores. Tenho um mentor de vida e um mentor de marketing digital. Olha aí as fotos dos meus mentores, né? O Franco Salles é o meu mentor de vida. E o Saulo César Silva é o meu mentor de marketing digital. Isso se chama coerência. Como eu posso vender um serviço que eu não consumo? Fala para mim, como é que você pode vender? Né? Como que eu posso vender um serviço que eu não consumo, que eu não uso? Não tem como. Você precisa usar, degustar, entender, né? E melhorar com isso. Por isso, eu te pergunto, participar de 70 minutos de mentoria, que dá 1h10, né? Uma vez por semana, à noite. É um esforço muito grande para você, fala para mim, sim ou não? Depois de esclarecer tudo isso, eu posso te apresentar o programa completo de mentoria. O programa Novos Mentores está dividido em 10 módulos. Vamos lá. No módulo 1, nicho, eu falo sobre o seu nicho, que resolve o problema da especificação do seu nicho. No módulo 2, pupilo, eu falo sobre a sua persona, que resolve o problema para quem eu vou vender. No módulo 3, sua história, eu falo sobre a sua bagagem, que resolve o problema de o que eu vou ensinar, né? E no módulo 4, ligue os pontos, eu falo sobre a sua promessa, que resolve o problema de onde eu vou levar os meus mentorados. No módulo 5, jornada de transformação, eu falo sobre o passo a passo, que resolve o problema de como eu vou ensinar. No módulo 6, primeira mentoria, eu falo sobre como fazer uma mentoria que gera resultados, que resolve o problema de como eu gero resultados. No módulo 7, meu método, eu falo sobre o passo a passo, que resolve o problema de qual é o meu método. No módulo 8, eu falo sobre perspectiva e controle, que resolve o problema de como acompanhar o desenvolvimento dos meus mentorados. E no módulo 9, eu falo sobre estratégias de promoção, que resolve o problema de como eu vou atrair interessados. E no módulo 10, que é o último módulo, eu falo sobre vendas, que resolve o problema de como vender a sua mentoria. Como você conheceu na minha história,
eu sou mentor desde 2013. Em setembro de 2021, agora, eu vou completar 8 anos como mentor. E hoje, o projeto que faz o meu coração bater mais forte, tá? É esse projeto que eu ensino novos mentores a viver de mentoria. E na minha jornada como mentor, eu atuei no nicho de produtividade, né? Você viu aí. E lá eu ajudo procrastinadores a adotar hábitos produtivos. Eu só estou dizendo isso para você fazer uma comparação de preços, tá? Só para você entender. Porque hoje, aqui nesse projeto, eu vou te ensinar a viver de mentoria, ok? Aqui é viver de mentoria. Então, hoje, o meu programa de ticket mais alto, que é para executivos, tá? Lá no nicho de produtividade, ele custa R$ 9.970 para 10 sessões de mentoria. 10 sessões correspondem a 12 horas, tá? Então, 9.970 dividido por 12 dá R$ 830 por hora, certo? Então, o programa Novos Mentores, que possui 20 horas, né? No programa básico, se a gente fizer a mesma lógica, né? Ele seria 20 horas vezes 830, seria R$ 16.600. Esse deveria ser o preço do treinamento. E você terá um bônus de uma sessão de mentoria por semana, comigo, em grupo, com outros mentores, para que vocês juntos possam chegar a viver de mentoria. E como eu quero ensinar esse método para o máximo de pessoas possíveis, porque eu acredito que essa é a minha nova missão, ajudar pessoas comuns a viver de mentoria, eu vou fazer esse treinamento a uma condição especial. Você vai ter o máximo de valor e vai avançar junto com outros mentores unidos como formigas. Formigas vão até o fim nas suas realizações. Formigas superam montanhas sem muita dificuldade. E eu quero que você ative o modo formiga. Formigas são organizadas, formigas possuem gestão, formigas usam a estratégia, organização, gestão, estratégia, o G para você. Tudo isso você terá acesso por apenas R$ 997. Por R$ 997 você tem acesso a um programa completo para viver de mentoria. Como eu admiro muito as pessoas que tomam decisões rápidas, eu vou premiar as primeiras pessoas que entrarem no programa Novos Mentores. As 10 primeiras pessoas que entrarem no programa Novos Mentores ganharão uma sessão de mentoria individual comigo, com 70 minutos de duração, só eu e você. O programa Novos Mentores é um programa de mentoria em grupo, com formigas unidas, mas os 10 primeiros assinantes receberão uma sessão de mentoria de 70 minutos só comigo. Eu estou disponibilizando o link agora aqui, né, aqui no chat, aqui, para você fazer a sua assinatura agora. Então você clica no link, preenche os seus dados, né, você vai colocar os dados do seu cartão de crédito e você vai clicar no botão comprar. Aí pronto! Você está dentro e a gente se vê lá do outro lado da tela. Empolgado com isso, tá? E além de tudo isso, tem diversos materiais em PDF para você fazer download. Tem muita coisa legal nessa comunidade, tá? Agora, você deve estar se perguntando: e se eu não gostar da mentoria, OG? E se eu não tiver resultados nos primeiros 30 dias? Se você se arrepender, se você não gostar, ou querer o seu dinheiro de volta por qualquer motivo, basta você mandar um e-mail. Eu não vou te perguntar nada, eu simplesmente vou devolver todo o seu dinheiro integralmente. Então, a hora é agora. Agora você tem 3 opções, tá? Ignorar essa oferta e continuar com o problema de não viver de mentoria, né? Por isso que você está aqui. Opção número 2, resolver o problema por conta própria. Provavelmente você vai passar anos cometendo os mesmos erros que eu cometi antes de descobrir o meu
método. E opção número 3, assinar o programa, ganhar os bônus e resolver de uma vez por todas esse problema. Eu assumo 100% do risco. Se nada funcionar, você tem 30 dias para pedir o seu dinheiro de volta. A decisão está nas suas mãos. E a gente se vê lá na mentoria. Hoje é para você! O processo é fantástico, é uma ferramenta que nos ajuda muito no processo de transformação de vida, sobretudo quando você trabalha o seu autoconhecimento. Sendo o meu coach uma pessoa essencialmente humana, com um olhar bem didático e específico, ele conseguiu detectar as ferramentas que seriam fundamentais para o meu autodesenvolvimento e para o meu autoconhecimento. E ao alcançar este autoconhecimento, eu acabei concluindo que quero ser uma coach, trabalhar com esta ferramenta fantástica, ajudando as pessoas a transformarem as suas vidas, assim como esta ferramenta vem ajudando ainda na minha transformação. Você vai conseguir analisar onde você está errando, onde você precisa fazer melhor e vai ter as ferramentas certas para chegar onde você quiser. Eu estava desorganizado, eu estava falando a questão, já tinha uma opinião formada sobre a comunicação, sobre a apresentação. Aí quando você me falou, mas você planeja isso, você treina, você põe no papel, você tem uma organização. Eu não fazia nada disso, né? Estava tentando que acontecesse, mas estava... É a velha frase do Einstein lá, né? Você está fazendo a mesma coisa esperando um resultado diferente. Aí não vai acontecer, ter, né? Não vai acontecer. Mas, assim, eu melhorei muito nesse aspecto aí. Com a mentoria, eu acho que eu me organizei e defini os planos, ficaram mais claros. Clareei os planos e consigo enxergar melhor a meta, e a meta alcançada, na verdade, né? Está ficando cada vez mais claro para mim. Com a mentoria, eu acho que eu organizei os passos para atingir a meta. Eu estou bem focado, assim, hoje. Foi legal, gostei. Eu precisava de ter pessoas, assim, junto, para ter um ânimo, né? E por isso eu te agradeço, porque isso tem mudado minha vida hoje. Eu dei um basta para mim mesma. Eu falei, chega de viver assim, eu quero viver uma vida diferente, eu estou cansada de viver essa vida, entendeu? Eu quero melhorar, né? Eu quero mudança. Por isso que eu dei esse passo, e eu te agradeço muito, muito, muito mesmo, porque isso tem mudado muito a minha vida. E vai continuar mudando. Eu sabia que tinha alguma coisa errada, eu ficava frustrado, mas não entendia o que era. E já começou a mudar, eu já comecei a ser mais produtivo e algumas tarefas fazer mais rápido. Simplesmente chegar lá e fazer e não ficar prestando atenção muito em pequenos detalhes que estavam me atrapalhando. Eu estou indo em direção à mudança, à prosperidade, negócio, vida, equilíbrio financeiro, tudo isso e um pouco mais. Vamos lá. Fantástica. Todo mundo adorou. Os funcionários, assim, foi unânime, me surpreendeu demais. Agradecemos a qualidade, a explanação, o tema, foi fantástico. A gente muito recomendado. No dia seguinte, todo mundo perguntando, qual é mesmo lá o Face dele, querendo ver outras também, né? Daí, nossa, nós adoramos, onde vocês encontraram ele, que cara bacana, vou falar pra minha amiga, vou falar pro meu colega. Foi realmente muito legal. A gente já imaginava, porque o Marco ele é fantástico, mas foi além das expectativas. Parabéns. Todo mundo gostou muito, o Marcos arrasou. Quando o Marcos subiu no palco, observei a firmeza e o conhecimento que ele tem. A palestra foi excelente. Achei maravilhosas as colocações do Marcos, porque com o método que ele ensina, a gente consegue refletir e alterar a vida realmente. Parabéns. Boa tarde, eu sou a Grace, sou a diretora comercial da BR Cal. E eu tô aqui para falar um pouquinho sobre o Marco G, sobre os benefícios que as sessões de coach feita pelo Marco têm acrescentado à nossa empresa.
O Marco G começou uma parceria conosco da BRCal em outubro de 2017, no momento que a BRCal estava começando a ter uma expansão muito rápida. E eu precisava, dentro dessa expansão, motivar a minha equipe, diminuir o turnover, gerar mais resultados para os meus clientes. E conversando com o Marco, a gente iniciou uma parceria de coach mensal. Nós fizemos um coach coletivo com todos os nossos operadores de call center e cada mês a gente vinha aplicando um tópico diferente. Meta, resultado, excelência, motivacional, comprometimento. E sempre nessas sessões de coach eu vi que cada vez mais diminuía a minha rotatividade e aumentava a minha produtividade. Eu comecei a ver que o coach era algo necessário para o crescimento da BRCal. Quando o Marco começou as sessões de coach na BRCal, nós tínhamos 25 funcionários. Hoje nós temos 104 funcionários, ou seja, a empresa teve um crescimento de 300%. O que o coach ajudou nisso? Ajudou que com as sessões de coach eu comecei a gerar mais resultados para meus clientes, os meus clientes começaram a aumentar o projeto e o resultado para meus clientes foi ficando cada vez melhor. Então hoje o coach, o Marco hoje na BRCal é ferramenta essencial para o crescimento da empresa e para o meu RH poder manter os funcionários mais motivados. Nós indicamos o Marco G porque a gente sabe que através do seu coach as empresas têm resultado. Eu digo que o Marco não é um gasto para a empresa, é um investimento, é uma redução de custos, porque tendo um coach na sua empresa você vai ter menos rotatividade, mais produtividade e além de tudo o Marco ele tem princípios muito bom. Tem funcionária minha que estava quase saindo de casa, se separando com o esposo, e depois da sessão de coach ela reavaliou e voltou para o esposo e está super feliz até hoje. Então o coach não tem sido bom somente para gerar resultado para os meus clientes, tem sido bom porque os meus funcionários estão sendo cada vez pessoas melhores. Claro que como toda empresa nós temos que melhorar todos os dias, mas eu tenho certeza que com o Marco nos assessorando como coach, cada vez menos problemas nós teremos e mais resultados nós alcançaremos. Um abraço, tudo de bom para vocês.